A história começa com Hiroizon, a garota mais popular da classe, considerada a musa da turma. Para um garoto em particular, foi amor à primeira vista. Ele não conseguia mais conter seus sentimentos por ela, pois as emoções eram intensas demais. Antes mesmo de perceber, com o coração disparado, ele colocou uma carta de amor no armário dela. Era a única forma que encontrou para finalmente expressar o que sentia. No entanto, sua tentativa romântica terminou em derrota imediata. No dia seguinte, ele foi rejeitado, e quem trouxe a notícia foi a amiga de Hiroizon. Com uma expressão séria, segurando a carta que ele escreveu, a garota explicou que Hiroizon ficava muito desconfortável com esse tipo de situação. De coração partido, ele ficou sozinho na sala de aula vazia, tentando se convencer de que já sabia que isso aconteceria. Afinal, ela era a musa da classe, admirada por todos, enquanto ele se via como apenas um reserva no time de beisebol, alguém insignificante. Ele nunca imaginou que ela sequer notaria sua existência. Mas, mesmo sabendo disso, a rejeição doeu profundamente. Foi então que ele a viu passando lá fora com suas amigas. Seu rosto se encheu de dor ao vê-la, e apenas um nome ecoava em sua mente: Hiroizon. De repente, a amiga de Hiroizon voltou e bateu a mão na carteira dele. Ela exigiu saber por que ele não desistia, já que havia sido rejeitado. Chamou-o de patético e mandou que parasse de olhar para suas amigas com aqueles olhos cheios de lágrimas. O garoto, Tsunaki, apenas disse que entendia, chamando a garota pelo nome, Ishizono, enquanto tentava escapar da situação. Tsunaki reuniu suas coisas para ir embora, prometendo não incomodar mais Hiroizon. Ishizono ficou em silêncio, apenas observando enquanto ele saía apressado da sala. Para sua surpresa, Ishizono o chamou de volta, pedindo que esperasse. Ela criticou sua abordagem, dizendo que enviar uma carta de amor era delicado demais. Se ele realmente queria conquistar uma garota, deveria ter sido o mais ousado, como homem. Tsunaki ficou chocado, respondendo que, se tivesse feito algo assim, provavelmente seria preso na hora. Ele tentou defender suas ações, explicando o quanto se esforçou para escrever aquela carta. Ishizono, então, revelou a verdade. Hiroizon nem havia lido a carta. Ela explicou que ele fora rejeitado com total desdém e que aceitar isso tornaria mais fácil seguir em frente. Em seguida, ela começou a listar tudo o que achava errado nele. O cabelo, as roupas, até a altura foram duramente criticados. Ela reclamou de como ele sempre contava as mesmas histórias, das notas baixas, da carteira bagunçada, da voz alta ao falar com amigos, do jeito que agia perto de garotas e até de como segurava os hashi. A lista de defeitos parecia interminável, deixando o pobre Tsunaki completamente paralisado sob o ataque verbal. Após descarregar tudo isso, Ishizono parou de repente, como se tivesse perdido o fio da conversa. Um pouco desajeitada, tentou lembrar do que estavam falando. Então, com um sorriso, concluiu que era natural que ele fosse rejeitado e que ele não precisava se preocupar com isso. Finalmente, Tsunaki não aguentou mais e explodiu em um grito de pura angústia. Ele se virou para ela, completamente frustrado, e perguntou por que ela precisava ir tão longe com suas críticas. Ishizono ficou surpresa com a reação, argumentando que estava apenas tentando animá-lo. Ela até acrescentou a raiva dele à lista de defeitos e confessou que só se envolveu porque se sentia responsável. Tsunaki tentou se acalmar, aceitando que não havia nada que pudesse fazer sobre a carta não lida. Com lágrimas nos olhos, ele explicou o verdadeiro motivo de sua dor. Hiroizon não precisava ter enviado uma amiga para rejeitá-lo. Se era para terminar assim, ele gostaria que ela mesma tivesse feito isso. Ishizono, irritada ao vê-lo chorar novamente, de repente pareceu ter uma ideia. Ela disse que, se ele estava tão frustrado, deveria superar a própria Hiroizon. Apontando para ele com convicção, gritou que ele precisava fazer Hiroizon se arrepender de tê-lo rejeitado. O objetivo era fazer com que ela pensasse que deveria ter aceitado aquela carta de amor. Tsunaki, ainda perdido, perguntou como poderia fazer algo assim. Foi então que Ishizono ofereceu uma solução.
Como ele fazia parte do time de beisebol e Hiroizon gostava de atletas, ele deveria se esforçar para mostrar seu lado legal durante os jogos. Tsunaki tentou se justificar, dizendo que era apenas um reserva e que parecia estranho se esforçar tanto só por vingança. Ela o interrompeu, gritando que não se importava e que, se ele continuasse pensando assim, ficaria daquele jeito pelo resto da vida. Ela admitiu que Hiroizon havia sido desonesta com ele, mas, ao se afastar, deu o golpe final, dizendo que alguém tão sem atitude como ele nem valia a pena ser rejeitado de forma adequada. Suas palavras o atingiram com força. Naquele momento, ele percebeu o quão patético estava sendo. A partir daquele dia, algo mudou completamente dentro dele. Ele começou a treinar beisebol com uma determinação e fúria que ninguém jamais vira. Seus colegas de time ficaram surpresos com a transformação, perguntando-se por que aquele garoto, que costumava ser tão ruim, de repente estava se esforçando tanto. Observando o fogo em seus olhos, um colega fez uma suposição certeira. Era como se Tsunaki tivesse alguém de quem precisava desesperadamente se vingar. A dedicação de Tsunaki era tão intensa que ele destruía todas as bolas extras durante os treinos. O treinador finalmente notou o garoto que sempre se esforçava, sem parar nem mesmo na chuva, correndo incansavelmente e mostrando uma determinação incrível. Seus colegas o admiravam, embora não tivessem certeza de quanto tempo ele conseguiria manter aquele ritmo insano. Mas o esforço estava valendo a pena. Ele começou a ter desempenhos incríveis nos jogos. Seus colegas agora o viam como um jogador valioso e até brincavam que ele estava seguindo seus conselhos. Sem que ninguém soubesse, ele tinha uma espectadora secreta escondida atrás da cerca. E Shizono observava seu crescimento de perto. Chegou o grande momento, o dia do jogo importante. Tsunaki assumiu sua posição e, com toda a sua força, fez uma tacada perfeita. A torcida explodiu em comemoração. Nas arquibancadas, Hiroizon vibrava com entusiasmo, completamente impressionada com a jogada dele. Ao lado dela, Ishizono assistia em choque, incapaz de acreditar no que via. A tacada foi tão boa que garantiu a vitória do time. Seus colegas o receberam como herói, parabenizando-o pela jogada que decidiu o jogo. O capitão do time já estava animado com o futuro, ansioso por finalmente vingar a derrota do ano anterior. Tsunaki agradeceu, mas também se desculpou, prometendo continuar se esforçando. No entanto, em sua mente, seu objetivo era diferente. A pessoa de quem ele realmente queria se vingar não era o time adversário. Algum tempo depois do jogo, Ishizono apareceu na frente de Tsunaki com um sorriso no rosto. Ela entregou a ele uma carta, dizendo que era um presente de Hiroizon. Tsunaki ficou em choque, sem saber como reagir. Ela explicou que era mais uma carta de fã do que uma carta de amor, parabenizando-o pelo sucesso. Com um olhar satisfeito, ela perguntou se ele se sentia melhor agora. Afinal, ele havia alcançado seu objetivo e conseguido sua vingança da forma mais impressionante possível. Ela disse que agora ele poderia escolher quem quisesse e até se ofereceu para entregar pessoalmente uma rejeição a Hiroizon. Tsunaki, por outro lado, parecia confuso e tentou explicar que a fama não era o motivo de seu esforço. Ishizono riu da resposta, insistindo que não podia ser enganada. Ela disse, confiante, que sabia a verdade o tempo todo. Sua verdadeira motivação era se vingar de Hiroizon. Vendo a reação dele, Ishizono começou a se afastar, aconselhando-o a esperar alguns dias antes de tomar grandes decisões. Disse que ele merecia esse tempo, mas, com um último olhar, lembrou-o de agir como homem da próxima vez e nunca mais responder com uma carta. Ele não precisava de palavras para dar sua resposta. Seguindo o conselho dela, ele finalmente agiu como homem. Em um movimento rápido e decidido, ele a abraçou por trás. Ishizono congelou, com os olhos arregalados de surpresa, sem palavras. Ela o chamou de idiota, com o rosto vermelho de vergonha, e tentou dizer que ele estava enganado, que estava atrás da pessoa errada. Mas ele se recusou a soltá-la, agora no controle da situação. Ele disse que só a soltaria sob uma condição, que ela finalmente admitisse que ele era legal.
Ela o provocou com um último desafio. Com os rostos bem próximos, ela deu um beijo em sua bochecha e explicou o motivo. Se ele não a soltasse, ela não poderia se virar para beijá-lo adequadamente. Naquele momento, em algum lugar por perto, uma amiga estava perdida. Ishizono deu uma última provocação brincalhona, com um sorriso vitorioso.